para a apresentação da nossa segunda palestra da noite de hoje, desse evento maravilhoso, com a nossa irmã Dora Rodrigues. Ela que é trabalhadora do Centro Espírita Semente Cristã da cidade de Parnaíba, onde atualmente ocupa também o cargo de presidente e é trabalhadora também do Movimento Espírita. Nossa irmã irá apresentar na palestra de hoje o tema O Jovem na Mídia. Tudo pode? Então fica esse questionamento. Vamos, então, à palestra da nossa querida irmã Dora Rodrigues. Dora já está por aí? Ótimo! Olá, Dora, tudo bom? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Então, agora eu passo a palavra para você. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite para todos que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita Cristo Consolador da cidade de Pedro II, no Piauí. Eu quero agradecer o convite na pessoa da Eliane e dizer que é um prazer participar desse momento, porque é sempre prazeroso participar de momentos assim, em que as casas espíritas estão promovendo eventos espíritas, trazendo a temática espírita, e principalmente por esse momento de aniversário da casa, que eu quero parabenizar os trabalhadores, porque é sempre bom a gente comemorar as vitórias do nosso trabalho, é muito bom saber que nós persistimos, que fomos adiante, que está dando tudo certo, que o Cristo está conosco, e que, se Deus quiser, esse ponto de luz que se acende na Terra não apaga nunca mais, porque vai ter sempre um tarefeiro ali fazendo a manutenção para que essa luz continue brilhando e brilhando sempre. Então, eu quero também parabenizar o grupo pela inclusão dessa temática dirigida ao jovem, porque o jovem ele tem sido alvo das atenções do mundo espiritual. Nós vimos lá na Gênese, falando desde essa questão desse período de transição que nós estamos vivenciando, da nova era, os espíritos dizendo que os cuidados mais intensos deverão ser estabelecidos no lar e na escola, a fim de que as provações e desafios não desestruturem a mente dos futuros líderes da sociedade, que são esses jovens. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita atenção com esses jovens. São multidões de espíritos, nos dizem os espíritos na Gênesis, que estão reencarnando, trazendo compromisso com o planeta e com tarefas específicas em favor do amanhã. Então, nós precisamos estar atentos, precisamos dar o amparo, o apoio necessário. E o doutor Bezerra de Menezes, numa obra que logo mais estaremos aqui apresentando, diz que crianças e jovens necessitam ser priorizadas no centro espírita. Então, nós temos muitas atividades, nós temos muito trabalho relacionado com a doutrina espírita, mas nós precisamos priorizar a criança e o jovem. Cada vez mais investir nesses nossos queridos filhos que estão aí chegando ao centro espírita ou aqueles que ainda não chegaram, né? Prepará-los para o desempenho das responsabilidades assumidas na espiritualidade é a tarefa primordial dos genitores, educadores e evangelizadores. Então, veja bem, não é mais só uma tarefa só dos pais, é também dos educadores, é também dos evangelizadores, porque esses espíritos, eles assumiram compromissos no mundo espiritual. E eles chegam aqui precisando de um amparo, precisando de um apoio, precisando de um reforço. Então, dizem os espíritos que, com toda essa estrutura trabalhada no mundo espiritual, para que esses espíritos aqui venham e vençam as suas missões, existem alguns impedimentos sérios que nós precisamos estar atentos, que são grupos que se organizam no mundo espiritual com o intuito de fazer com que essas criaturas não tenham êxito em suas missões. Então, o jovem, além da dificuldade que ele enfrenta muitas vezes de não ter a compreensão das suas questões, ele também lida muito com essas questões espirituais sem que saiba. Não só eles, muitos ignoram também essa questão, né? E nessa obra Game Over, que nós vamos apresentar logo mais, o Espírito Luiz Sérgio fala dos espíritos encarnados que aqui na sociedade humana são portas abertas para a instauração desses processos,
Quer dizer, existem mentes conectadas aqui na Terra com o mundo espiritual inferior que estão trazendo do mundo espiritual essas informações, tipo como se eles fossem marionetes, estão pondo em prática ações para prejudicar o jovem. E nós vamos conversar sobre isso logo mais. Então, assim, eu tive contato recentemente com algumas obras ditadas pelo Espírito Luiz Sérgio. Já conheço as anteriores, mas algumas obras agora recentes, psicografadas pelo Adeilson Salles, me chamaram a atenção e me fizeram refletir sobre esse universo jovem. São obras belíssimas, de uma linguagem bem ao alcance do jovem, e que eu já não digo que seja só para o jovem, mas para os pais, para os educadores lerem também, porque as instruções que trazem são, assim, grandiosas. E eu escolhi para trazer nessa fala de hoje a obra Game Over. E por que eu escolhi essa obra? Veja bem, ela tem, além dessa linguagem direcionada ao jovem, como eu falei, e o jovem tem um fascínio muito grande pelo mundo virtual, de certa forma, eu acompanho o interesse dos jovens com relação a esses jogos eletrônicos. E quando eu li a obra, eu fiquei assim, estarrecida com o conteúdo dela, com o enfoque que ela traz, a abrangência da obra em termos de questões espirituais, porque ela alerta sobre o ambiente virtual dos jogos eletrônicos. E aí acendeu um sinal de alerta em mim, né? Por quê? Então, o ambiente virtual, que antes a gente achava que só favorecia, que só auxiliava no desenvolvimento de nossas crianças e nossos jovens, também podem promover muitos desequilíbrios. Então, os jovens precisam ficar atentos a esse ambiente que eles estão tendo esse acesso, os pais, os professores, os educadores, os evangelizadores. Porque a gente sabe que esses games eletrônicos, quando são utilizados com disciplina, com um tempo restrito, principalmente quando são jogos educativos, jogos de recreação, eles auxiliam muito. Nós temos aqui especialistas que dizem que há diferentes jogos virtuais que melhoram a atenção e a memória e exercitam adequadamente áreas específicas do cérebro. Então, é bom para os jovens, sim, o jogo, o game, é bom para ele tanto os jogos educativos quanto os jogos de diversões, com certeza vai auxiliar muito. Mas a questão maior e de que trata esse livro é a questão que diz respeito aos jogos que estão sendo lançados na atualidade com um alto índice de violência e de agressividade. E estão despertando nos espíritos violentos tendências de outras oportunidades reencarnatórias. Então, essa obra fala justamente disso. Essas mentes que nós falamos no início, que têm interesse de que o jovem não vença nas missões que traz, incorporadas a mentes encarnadas que estão aqui programando, organizando esses jogos e oferecendo nos meios virtuais, elas estão despertando em alguns jovens as tendências viciosas do passado. Então, são jogos de muita violência, de muita agressividade. E aquele espírito que já trilhou esses caminhos de violências e agressividades e tudo, de repente, em contato com esses jogos, começam a despertar esses sentimentos, essas condições trazidas do passado. E com que intuito? Se não, esse de facilitar o fracasso das encarnações desses jovens, né? Então, nós vamos conversar sobre o envolvimento do jovem com as mídias sociais, porque nós sabemos que essas mídias, elas inserem o jovem no meio social de forma virtual. Não é só o jovem, eu estou direcionando aqui para o jovem, todos nós, né? O jovem, a partir de se inserir dessa forma virtual, ele começa a organizar os seus grupos próprios de WhatsApp, ele tem o grupo da escola, ele tem o grupo dos colegas de jogos, ele tem grupos diversos. Então, ele mesmo vai se inserindo na sociedade, ele mesmo vai buscando os seus grupos, as suas afinidades. Nós temos aí o Instagram, que é uma rede social muito utilizada também pelos jovens, onde eles se apresentam, onde eles se colocam como são, com seus anseios, com seus desejos. Antigamente, o jovem precisava ser apresentado pelos pais da sociedade. Hoje ele faz isso sozinho. Ele vai lá, se inscreve,
abre o seu canal e lá está aquele jovem se apresentando. Então, ele está se inserindo virtualmente por conta dele mesmo, por escolha dele mesmo. E esse meio virtual, ele favorece muito ao jovem porque ele traz muita diversão, ele traz muita informação. O jovem aí tem acesso a muitos jogos. Nós temos aí alguns aplicativos como esse TikTok, que hoje está assim em alta, né? Todo mundo utilizando, o jovem fazendo muitas coisas com relação a esse aplicativo. Nós temos o YouTube, a Netflix e outros aplicativos que acessam aí filmes, jogos, diversões, tudo o que o jovem quer sob a escolha dele. Então, a partir dessa janela que se abre para o mundo, porque é uma janela que se abre para o mundo verdadeiramente, o jovem faz suas escolhas e ele constrói um mundo à parte. Não é aquele mundo que o pai gostaria, não são as companhias que o pai gostaria, não, ele vai construindo à sua maneira. Se antes os pais sabiam quem eram os amigos dos filhos, hoje praticamente não se sabe. Porque não se sabe quem é o coleguinha que ele está no grupo de jogo, não se sabe quem é o coleguinha que ele está. Às vezes sabe pelos grupos de escola, mas por outros de maneira nenhuma. Então ele vai formando, ele vai construindo a sua vida à sua maneira. Sei que muitas vezes os pais sequer têm um conhecimento, porque às vezes os pais nem entendem muito de tecnologia dessas coisas, né? Então, nesse isolamento virtual que o jovem vai trazendo para si, trancado em seus quartos, isolado mesmo em ambiente onde se encontram muitas pessoas, olhos fixos ali na tela do celular, eles viajam. Para onde, né? Os pais não têm a menor ideia de em que mundo os filhos estão se aventurando. E, na verdade, eles estão viajando. E graças a essa linguagem visual muito atraente, porque hoje o jovem tem à mão tudo o que possa desejar, um aplicativo de texto, de fotos, de vídeos, de áudio, que está aí nas mãos, no smartphone, né? Que, de repente, para o jovem, não existe mais nada mais necessário para ele do que o presente ideal, é um smartphone. E aí os pais presenteiam os filhos, e esse presente passa a fazer parte do cotidiano dessa criatura, da intimidade dos jovens. A tal ponto, e como eu disse, eu estou me referindo aos jovens, mas nós, os adultos, também temos esse comportamento, né? A tal ponto que o jovem não desgruda do seu celular. Muitas vezes dorme com ele, ou então passa a noite com ele, né? Enquanto os pais estão dormindo, vendo sabe Deus o quê, porque muitos hoje, se as crianças antes tinham horário para dormir, tem deles hoje que passam a noite acordado, dorme durante o dia, acessando redes sociais, se comunicando, jogando, fazendo tudo aquilo que eles acham que tem direito. E muitas vezes os pais estão tranquilos, porque o filho está trancado dentro do quarto, está seguro. Será? Será que existe segurança? Em qual é o lugar do mundo que o jovem está nesse momento? Em qual companhia que ele se encontra nesse momento, né? Então, o doutor Bezerra de Menezes, nessa obra Amanhecer de uma Nova Era, nos diz o seguinte: como ninguém, força alguma, pode se erguer em forma de impedimento aos desígnios divinos, vem reencarnando espíritos livres, adotando recursos da comunicação virtual que facilitam o contato com todo mundo. Então, faz parte do projeto de evolução da humanidade, do progresso, o que nós temos hoje aí, essa comunicação virtual, para facilitar o contato de todos com o mundo. Tem espíritos reencarnando com esse compromisso. E não tem mais retorno. Agora, nos diz o doutor Bezerra de Menezes que de um para outro momento, essas redes de comunicação social através da internet passaram a ser instrumento de relacionamento e de advertências. Então, de repente, é como se a gente descobrisse um mundo novo. E ali o ambiente de comunicação, de relacionamento, tudo aconteceu. Mas aí também passou a ser um instrumento de advertência. E por quê? Por que o doutor Bezerra de Menezes diz que é um instrumento de advertência? Porque há conteúdos perigosíssimos na rede.
aliciando crianças e jovens, levando à fuga de casa. Tem muito jovem que está fugindo de casa aí, os pais não sabem nem por quê. Porque fez um contato, porque foi em busca de algo que lhe foi sugerido, situações dessa natureza. Prostituição, exposição pornográfica, violência, até indução ao suicídio, meios de realizar essa prática. Então, a gente pergunta, mas tudo pode? Porque o jovem tem um celular, com acesso aberto a tudo. A gente diz, pode. Não tem barreiras. Ele tem acesso a qualquer coisa. Antigamente, os pais ainda pegavam uma internet em casa e colocavam algumas limitações para que não se acessasse determinados sites. Mas um celular não tem essa barreira, não tem essa limitação. E aí, de repente, o jovem, inexperiente, por não saber escolher, muitas vezes se conduz através de caminhos que não convêm. É lícito, como diz Paulo, mas não convém. Então, essa internet, que é uma importante invenção e que tem auxiliado muito a todos nós, imaginemos essa pandemia sem internet, sem a gente ter como conversar, como se comunicar, tão isolados que ficamos. E para o jovem, principalmente, é um instrumento realmente maravilhoso, auxilia muito, mas o jovem precisa saber que essa rede, pelo fator de sintonia, o coloca em contato com bilhões de mentes invisíveis. Veja essa informação que os espíritos nos trazem. Pela sintonia. Porque, veja bem, as conexões virtuais também se conectam com as vibrações e energias espirituais. Nós sabemos que o jovem praticamente não conversa enquanto está ali na frente do celular, mas ele está pensando, ele está se conectando com outras mentes, bilhões de mentes invisíveis estão ali presentes. Então, o jovem sintoniza com seus interesses, busca dentro daquele conteúdo, aquilo que lhe interessa, e ele não desconfia que está sendo observado, está sendo influenciado, até conduzido. Ele nem percebe isso de maneira nenhuma. Recentemente, eu fui convidada a assistir um documentário da Netflix, assisti inclusive ontem à noite, né? O Dilema das Redes. E é um documentário bem interessante, porque ele mostra o olhar do ambiente virtual sobre seus usuários, direcionando para seus interesses. Então, a partir dos interesses que vamos manifestando, aquele ambiente virtual passa a mostrar para os usuários apenas aquilo que ele gosta. Então, veja bem, o que o meu filho está vendo na internet? Eu não sei, mas alguém sabe. Alguém está seguindo os passos dele, sabendo exatamente o que ele gosta. E a partir daqueles acessos, ele começa a receber só informações relacionadas com o seu gosto. Então, muitas vezes, ele não tem acesso a nada daquilo que é do meu interesse. Tudo que é do interesse dele. E a gente sabe tanto disso, que basta que você faça uma busca de um produto, de alguma coisa, que daqui a pouco você começa a receber informações e informações de produtos, de ofertas, de tudo mais, sem que você tenha solicitado. Você só olhou, só procurou por uma coisa. Então, da mesma forma acontece com o jovem. Ele vai em busca de um site pornográfico, daqui a pouco ele começa a receber milhares de informações pornográficas. Ele vai em busca de jogos violentos, daqui a pouco ele começa a receber tudo que existe de lançamento, de violência, de tudo mais para ele. E a partir daí ele passa a ser conduzido. Porque do mesmo jeito que existe essa engenharia terrestre, que vai nos guiando, que vai nos influenciando e nos conduzindo, existe também a engenharia do mundo espiritual, que nos observa, que também nos influencia e que nos conduz. Então, aquela realidade de que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha, que Paulo falava, e que a gente só achava que se tratava de coisas espirituais, nós estamos vivenciando hoje com a tecnologia nos próprios homens, que estão espionando uns aos outros. E as entidades espirituais aproveitam o processo de alienação também. Então, nós estamos aqui diante de uma informação que o Cristo nos trouxe há muito tempo. Quando ele disse,
tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, e essa escolha que o Espírito faz, a conexão por onde ele deseja navegar, nos diz o Dr. Bezerra de Menezes nessa obra, Game Over, que se o desejo for apenas com as conexões da terra, o sinal é mais grosseiro e rasteiro, e outras mentes irão se agregar a esses interesses. É justamente isso. Se o jovem for buscar questões rasteiras, ele vai encontrar uma infinidade, porque a partir desse controle que está existindo nas redes, é tudo que vai chegar até ele. E aí nós temos na questão 459 do Livro dos Espíritos, falando sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, né? Que dizem os espíritos que eles influenciam a tal ponto que frequentemente são eles que nos dirigem. E aí o jovem está diante de um ambiente que ele desconhece, a realidade virtual, espiritual, e ele recebe sugestões inúmeras. Então, nessa obra Game Over, o espírito Luiz Sérgio, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, nos traz informações sobre vampiros sexuais, jogos eletrônicos e pedofilia, que são relatados nessa obra, que fala da conexão dessas mentes pervertidas sexualmente, que identificam jovens vulneráveis com histórico de sensualidade desequilibrada em sua trajetória evolutiva. Quer dizer, eles conseguem acessar a mente daquele jovem, acessar o histórico de trajetórias reencarnatórias e saber que aquele espírito foi um espírito desequilibrado sexualmente. E através dessas plataformas de jogos, porque existem muitos jogos eletrônicos aí relacionados ao sexo desregrado, que os jovens têm acesso, relacionado a esses jogos de violência, esses espíritos eles conseguem acessar os jovens, saber exatamente quais são as suas tendências viciosas do passado, e através desse reviver, desse fortalecimento, através desses jogos, desses impulsos que ele está recebendo, o que acontece? Começam os processos obsessivos. O jovem sequer se dá conta que existe isso, que por trás daquela brincadeira, daquilo que o atraiu, e que de repente ele vai se vinculando e vai ficando muitas vezes preso àquela questão, ele não se apercebe. Então, nós temos aqui nessa obra relatos de jovens que tinham um desequilíbrio sexual muito grande e que, de repente, se viram privados pelos pais de ter uma mesada por conta de situações que realizaram e foram punidos. E o que acontece? Ele recebe sugestão do mundo espiritual, intuitivamente, para que ele faça um perfil oferecendo-se para fazer sexo, ganhar dinheiro com isso. E aí começam os casos de muitos jovens que entram nessas questões desses desequilíbrios sexuais que nós vemos por aí acontecendo demais. Muitos jovens que se jogaram na prostituição. Existe essa questão dos jogos violentos, como nós falamos aqui, e a maioria desses jovens, eles são fragilizados psique e espiritualmente porque eles não têm uma mente ainda preparada, eles não têm muitas vezes um acompanhamento da família, eles não têm um direcionamento religioso. E aí o que acontece? Também não tem um limite de comportamento, não existe uma determinação de horário, muitas vezes se entregam noites afora dentro desses jogos, dentro dessas buscas, e aí vão abrindo campo para perturbação, para processos obsessivos, que o jovem não se dá conta que está sendo conduzido. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, nessa obra, juntamente com o Luiz Sérgio, nos diz que alguns jogos, depois de muitas horas de suas práticas, modificam o raciocínio. E o jovem passa a reagir automaticamente sem demonstrar interesse pelo mundo real. Aí o que acontece? Ele perde o sono, o apetite, ou não se alimenta de forma inadequada, porque a vida dele agora é o jogo. A vida dele agora é o game. A vida agora dele é a rede social. Pouco se importando consigo mesmo.
E aí esses jogos, eles são baseados em pontuações. O jovem que está assistindo, que está ouvindo, ele sabe muito bem do que nós estamos falando, né? São jogos que são baseados em pontuação. E é uma pontuação baseada em atos de violência. Então, o jovem que faz mais ponto, quanto mais adversário ele extinguir por meio de lutas corporais, ou portando armas de extermínio, mais ele vai crescendo naquele jogo. E esses jogos, eles só passam comportamentos agressivos, violentos. Isso está estimulando o jovem a situações de agressividade e violência na escola, nas ruas. Essas brigas de gangues, de grupos, muitas vezes são trabalhadas em jogos, marcados encontros através desses grupos de WhatsApp, e de repente as coisas estão acontecendo. Dentro dessas práticas de jogo, o livro alerta sobre esse shocking game, ou o jogo da asfixia, que são desafios que são lançados por mentes desequilibradas que tentam levar o jovem ao desequilíbrio também, aonde, se ele perde, ele tem que se submeter a algumas situações. E nesse caso aqui, do jogo da asfixia, ele é induzido a interromper a circulação de oxigênio. E isso pode levá-lo, inclusive, a óbito, como aconteceu com um jovem, um adolescente de 13 anos, recentemente, que foi encontrado morto, que se matou na frente dos colegas. Então, são práticas abusivas que não têm o menor interesse de engrandecer a memória do jovem, de trabalhar nenhum aspecto educacional, nada disso. O intuito é simplesmente esse, de provocar no jovem um desequilíbrio, tirá-lo das condições que ele programou quando reencarnou, e o jovem precisa estar atento a isso, ele precisa estar atento, porque por trás de tudo isso existem mentes perversas. Existem as situações das pedofilias também, segundo o doutor Bezerra narra com o espírito Luiz Sérgio, que são os casos que muitas vezes o jovem passa a noite conversando com amigos, naqueles grupos, né? Ele entra para conversar com os fãs dos games e tudo mais, e em meio àqueles grupos, muitas vezes se infiltram os pedófilos. Começam a entrar nas discussões, a conversar, se fazer de amigo, se fazer de jovem. E daqui a pouco está pedindo fotos daqueles jovens, dizendo que está pedindo porque o pai quer saber com quem ele está falando. E aí o jovem manda sua foto, pede a dele, ele manda de uma outra criança. E são situações que vão aproximando, vão dando confiança. E essas situações vão gerando processos bem sérios na vida dessas crianças. Recentemente, o governo neozelandês lançou uma campanha, está aí na internet, na qual chama a atenção dos pais para o perigo do uso da internet por seus filhos. E aí o que ele mostra? Sites pornográficos, cyberbullying e pedofilia. Quer dizer, atores que se apresentam em situações de nudez, visitando a casa de um jovem, e a mãe fica abismada com aquela presença e ele diz, não, nós somos procurados pelos seus filhos aí no seu computador, tudo mais. E aquela mãe não sabia que o filho visitava aquele tipo de site. O cyberbullying, que é a situação que é praticada através de mensagens ofensivas. Tem muito jovem fazendo isso, utilizando as redes sociais para mandar uma mensagem ofensiva nos seus grupos de relacionamentos, de jovem para o jovem, falando do defeito, da incapacidade do colega. E nesse vídeo, a criancinha, a menininha chega na casa da amiga para falar com o pai e diz, sua filha me chama Laura Falhada e me envia mensagens insultuosas. Criou um grupo chamado Odiamos a Laura. Começou na escola, mas viralizou. Quer dizer, o jovem acha que é só uma brincadeira. Eu posso fazer isso. Eu crio um grupo e vou xingar uma pessoa, vou xingar um amigo, vou mandar para outro, outro passa para o outro, viraliza. Daqui a pouco, como ela diz aqui, se era só na escola, já circula, já viralizou, né? Já está em redes sociais. A criatura está exposta muitas vezes sem saber nem o que está acontecendo com a sua vida. Tudo porque, irresponsavelmente, o jovem está usando
esse recurso como se ele pudesse fazer tudo com ele. E ele não se dá conta justamente das consequências de seus atos. Por quê? Ele pode provocar situações nos amigos de automutilação, de suicídio, e até reações violentas de chacinas, como nós vimos acontecer já em algumas escolas, aqueles jovens que sofriam bullying, que situações de preconceito, coisas, se acharam no direito de investir contra os amigos e realizar atos de violência. Então, o jovem precisa estar atento a essa ferramenta. Ele não pode tudo. Ele precisa saber exatamente até onde ele pode ir e o que está por trás de tudo isso. Então, nessa onda em que ele está envolto, sem nenhum direcionamento, sem muitas vezes os pais saberem, sem ter um horário, sem ter um tempo, eles estão descendo as ladeiras do vício e da desesperança, nos diz o Espírito do Dr. Bezerra de Menezes, e chama a nossa atenção. E aí nós vimos no Evangelho de João uma fala que chamou a nossa atenção. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós não podemos mais retirar os jovens desse meio virtual. Não podemos mais, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos livrá-los desse mal. E de que forma, né? Nós precisamos informar. Nós precisamos conversar com esses jovens sobre essas ferramentas que eles utilizam. Isso é assunto de juventude espírita. Isso é assunto de evangelização espírita, sim. É o momento, nós precisamos, eles precisam disso. Porque muitas vezes o jovem não tem o interesse de chegar na casa espírita para estudar princípios básicos da doutrina, da reencarnação. Não quero saber disso, ele tem pressa nas questões dele. Então vamos abrir espaço, vamos conversar com esses jovens sobre essas ferramentas, sobre esses meios que eles estão, essas obras que estão aí, que estão sendo trazidas pelos espíritos, elas facilitam muito pela forma como elas são apresentadas, em termos de diálogos, de histórias que estão sendo contadas, passando todas as informações, porque esse jovem ele precisa compreender que é ele quem faz o seu caminho e que ele responde por tudo, é ele que vai sofrer as consequências de tudo. Então ele precisa saber em que terreno está pisando, ele precisa saber o que fazer com essas ferramentas, porque tem muita coisa boa que ele pode fazer, mas ele precisa saber também que por trás de toda essa rede que existe também uma outra rede espiritual que tem muito interesse na falência deles. O Espírito Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, nos diz: cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu e deslustrou. Então, todos os jovens que aí estão trazem compromissos, assumiram no mundo espiritual compromissos com a sua reencarnação. Tem muita contribuição a dar nesse plano de regeneração que nós nos encontramos, nesse momento em que aqui nos encontramos, e eles têm muito a realizar. Mas eles precisam saber que eles podem fazer muito bom uso dessa ferramenta. Tem muita coisa que eles podem se apropriar, utilizar, favorecer com ela, e ter muito cuidado com a forma com que possa estar utilizando. Então, vale a pena abrir a discussão. Nós vivemos num tempo, nos diz o Espírito Luiz Sérgio, Dora, em que nós... Olá. Perdão pelo interrompimento, é que a gente só pede que você se atente um pouco mais ao horário, a gente já passou aí um pouco. Já estamos terminando. Desculpa interromper novamente. Tudo bem. Então, nós vivemos um tempo em que nós, os espíritos espíritas, temos grande responsabilidade em contextualizar esses ensinamentos do Cristo. Levar o Evangelho para esses jovens, despertar o Cristo jovem que vive em cada coração juvenil. Essa é a proposta que nós trazemos nesta noite, para que a gente possa ter, dentro do nosso entendimento, dentro da nossa causa espírita, esse trabalho, essa seara que a gente precisa cultivar, que a gente precisa realizar. Então, que o jovem fique atento, busque conhecer, busque se informar.
e que todos nós possamos estar abertos a essa conversa, a esse diálogo, a esse entendimento. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço ao grupo, peço desculpas por ter avançado um pouco no tempo e que a programação que nessa noite está sendo realizada pela casa tenha o alcance desejado e favoreça a todos aqueles que estão participando. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Nós que agradecemos e esperamos ter uma outra oportunidade para explanar muito mais esse tema que é tão riquíssimo e é tão importante, principalmente nesse momento ao qual estamos vivendo. Então, nós da família Cristo Consolador gostaríamos de dizer, né, e falar da nossa gratidão pela nossa querida amiga Dora, por essa palestra maravilhosa, e continuando esse evento, continuando a 6ª Jornada Espírita da cidade de Pedro II,